Me chamo Robson Silva, professor de Física e Matemática. Eu venho hoje com vocês trazer um assunto que de certa forma às vezes parece ser tão complicado, mas a gente vai ver de uma maneira um pouco mais simples, tá certo? Usando equações que já são trabalhadas lá no movimento uniformemente variado e no movimento uniforme a respeito de lançamento oblíquo. Então vejamos aqui. No lançamento oblíquo nós temos que todo e qualquer lançamento nós sempre vamos estar trabalhando com um gráfico, e esse gráfico vai fazer menção ao eixo Y e ao eixo X, tá certo? Eixos que a gente já trabalha: eixo Y vertical, eixo X horizontal. Porque de certa forma o lançamento oblíquo ele vai em duas direções, sendo o primeiro aqui sendo a variável no movimento uniformemente variado e aqui sendo o movimento retilíneo uniforme. Aí o que nós temos? Quando a partícula ela é lançada deste ponto bem aqui, ela vai ser lançada com uma velocidade inicial, que vai formar um determinado ângulo alfa com a horizontal. Vai chegar nessa altura máxima, que a gente está chamando aqui de H máximo, ok? Ela vai levar um TS para subir, que a gente chama de tempo de subida. E, do mesmo jeito, ela vai levar um tempo de descida. Se a partícula ela parte de um ponto do solo e ela volta à mesma altura, ou seja, ao mesmo ponto no solo, então significa dizer que o tempo de subida que nós temos bem aqui, ele com certeza vai ser igual ao tempo de descida, ok? E esses dois tempos somados vai gerar exatamente o tempo de alcance, como a gente pode estar observando nessa equação, ok? E agora, voltando aqui para a velocidade inicial de lançamento, nós temos uma componente na vertical, que a gente chama de V0y, e nós temos uma componente horizontal, que a gente chama de Vx. Quando a partícula chega na altura máxima, a componente vertical dela chega a ser zero, mas a partícula continua ainda com uma velocidade, e essa velocidade a gente diz que é uma velocidade mínima. E em módulo, essa velocidade é igual à velocidade na direção x, ok? Do ponto de saída da partícula até o ponto em que ela volta a tocar o solo, essa distância aqui horizontal a gente chama de alcance. E volto a ressaltar, esse alcance está tratando do movimento na direção x. E se é um movimento na direção x, então a gente trabalha apenas com movimento retilíneo uniforme. Enquanto y, como já mencionamos, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui estão representadas as letras, tá certo? Cada uma das grandezas, e aqui faz referência a cada uma delas dentro aqui do nosso problema, tá ok? E aí, olhando aqui também, nós temos as equações. Todas as equações que a gente pode ter que utilizar nesse tipo de problema. A primeira equação aqui é o Vx, que vai ser igual, que a componente na horizontal é igual ao módulo de V0 multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. O V0y é igual ao módulo de V0 multiplicado pelo seno de alfa. Aqui o TA significa o tempo de alcance, que eu já mencionei, que é o tempo de subida mais o tempo referente à descida, ok? VY, que é a velocidade final na direção Y, ela é igual a V0y mais a gravidade vezes o tempo. Nós temos aqui também que a altura total é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui é a equação de Torricelli, só fazendo analogia para a referência à altura, que nós temos que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado, mais 2 vezes g vezes a variação da altura. E aqui, para a gente poder determinar o tempo de alcance, a velocidade horizontal, ou também o alcance e o deslocamento todinho do objeto, que o alcance é igual a Vx multiplicado por dA, que faz uma analogia à equação da velocidade média, que ΔS sobre ΔT, aonde o ΔT faz menção ao tempo de alcance, o ΔS faz menção ao alcance e a velocidade média faz menção ao Vx, ok? E aí vamos voltar para cá para um problemazinho para praticar isso que a gente acabou de mencionar. Uma partícula é lançada com uma velocidade de 60 metros por segundo. Observe que a partícula ela foi lançada com essa velocidade. Então, se a partícula ela é lançada com essa velocidade,
Então nós já sabemos que essa velocidade é uma velocidade inicial, é o vetor velocidade inicial, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, voltando para esse nosso esquema aqui, nós temos que o alfa, nesse problema, faz menção ao 30 graus. Nós sabemos também nesse problema que o vetor velocidade inicial, ele equivale a 60 metros por segundo em módulo, ok? Já que a gente está trabalhando com grandeza vetorial. E aí, determine, sabendo já, dada da informação da questão, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, item A, o instante em que a partícula chega na sua altura máxima. O instante em que a partícula chega na sua altura máxima, quando ele faz menção aqui à ideia do instante, então a gente está fazendo menção ao tempo. Agora, que tempo é esse? É o tempo do alcance? É o tempo de subida ou seria o tempo de descida? O que vai mostrar qual deles será, vai ser exatamente quando ele menciona bem aqui, quando a partícula chega na altura máxima. E a altura, esse termo altura, é uma coisa que você vai fazer menção a uma coisa na vertical. E se você está fazendo menção a uma coisa na vertical, significa dizer que você está trabalhando com movimento retilíneo uniformemente variado. E quando você trabalha com movimento retilíneo uniformemente variado, você está trabalhando com as componentes na direção y. E se você trabalha na direção y, significa dizer que esse vetor V0, a gente vai ter que calcular ele, mas na direção y. E para fazer isso, é muito simples. Como queremos saber o tempo de subida e queremos saber, para calcular esse tempo de subida, a gente vai precisar saber quem é essa componente de velocidade inicial na direção y, então eu utilizo a relação V0y é igual ao módulo de V0 multiplicado pelo seno de alfa. Logo, V0y vai ser igual a quem? Quem é o vetor V0 que nós vimos? 60. Multiplicado por seno de alfa. O seno de alfa aqui é o seno de 30. Como a gente está fazendo menção aqui ao seno de 30 graus, quem é o valor do seno de 30 graus? 0,5. Então significa dizer que nós vamos ter que multiplicar isso aqui por 0,5, que vai dar igual a 30 metros por segundo. Essa é a nossa componente V0y. Mas ainda não é o que a gente deseja. O que o problema deseja é o tempo da subida. E aí ficou fácil agora. Já que ele quer o tempo de subida, nós sabemos que pela informação na altura máxima na vertical, a partícula adquire uma velocidade igual a zero. Se eu sei que a velocidade final é igual a zero, se eu sei que a velocidade inicial é 30 metros por segundo, e eu sei que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a única equação que eu vou poder utilizar é exatamente a função horária da velocidade, que é essa aqui. Então, pegando essa equação e jogando ela para cá, nós vamos ter Vy igual ao V0y mais gravidade vezes o tempo. Vy vale 0, igual V0y, a gente acabou de calcular, vale 30. Como a gente está trabalhando com sistema de coordenadas e etc., e a gente sabe que com o movimento o corpo está subindo, e à medida que o corpo sobe, a velocidade diminui. E se a velocidade diminui, significa dizer que ele está sofrendo um processo de retardamento. E se o processo é de retardamento, então significa que a gravidade ela vai ter que ter um sinal negativo. Como o valor é 10, então substituo aqui por 10 e multiplico por t. Passando esse 10t para o outro lado de cá, já que ele está negativo, vai vir para cá positivo, ficando 10t igual a 30. Aí o 10 que está multiplicando t vai passar para o outro lado, dividindo. Então nós vamos ter que t é igual a 30 dividido por 10. Logo t é igual a 3 segundos. Esse é o tempo que a gente está fazendo menção ao tempo de subida da partícula, que era o que a questão desejava saber, ok?
Já no item B, o alcance da partícula, o alcance é esse deslocamento horizontal. Então, como ele quer saber o alcance, que é a nossa grandeza aqui, A, para que a gente descubra a grandeza A, nós precisamos saber que vamos ter que utilizar isso aqui. Essa equação agora é a única que nós temos aqui, trabalhando apenas com movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Vale ressaltar que é a única que podemos utilizar, sabendo que Vx é uma informação que não temos e o tempo do alcance também não temos. E a gente só pode calcular o alcance se soubermos essa informação. Então, mais assim mesmo, veja como é fácil. Precisamos calcular Vx, precisamos calcular o tempo de alcance. O mais fácil logo de cara aqui, por conta do nosso item A, é achar o tempo de alcance. Quem é o tempo de alcance? Tempo de subida mais o tempo de descida. Então, se isso é verdade, nós vamos ter que Vx, que tempo de alcance é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Tempo de alcance é o que a gente quer descobrir. Tempo de subida nós sabemos, 3 segundos. Se a partícula leva 3 segundos para subir, ela leva também 3 segundos para descer. Então nós vamos ter 3 mais 3, que dá igual a 6 segundos. Esse é o tempo total. Agora, para calcular o Vx. Para calcular o Vx, nós precisaremos usar essa relação da componente horizontal. E aí, para usar ela, basta fazer Vx igual ao módulo de V0 multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. E aí, quem é o Vx? O Vx é o que a gente precisa descobrir. Já o V0 é uma informação dada no problema, que é 60 metros por segundo, multiplicado pelo cosseno do ângulo de 30 graus. E aí, quem seria o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus, gente, é aproximadamente 0,86. A gente vai trabalhar com esse valor um pouco mais aproximado, ok? E aí, fazendo assim, substituindo o cosseno de alfa por 0,86, nós vamos obter que 60 multiplicado por 0,86 vai dar aproximadamente aqui, vamos fazer uma conta aqui bem rapidinho de cabeça, 8,6 multiplicado por 6. 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 8, 48, com 3, 51 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade na direção x, ok? E agora descobrimos a velocidade na direção x, descobrimos o tempo do alcance, que era o que faltava, então podemos finalmente calcular o alcance. E aí, para a gente calcular o alcance, eu utilizo a seguinte relação: alcance é igual a velocidade na direção x vezes o tempo de alcance. O alcance é igual a velocidade na direção x, que vale 51,6, multiplicado pelo tempo do alcance, que nós já calculamos, que vale 6. Logo, o alcance vai ser igual a 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6 com mais 3, 9, 6 vezes 5, 30. 309,6 metros. Vejam como é simples trabalhar com lançamento oblíquo, apenas usufruindo das equações do movimento uniformemente variado, movimento uniforme, e apenas esse leve adicional aqui do que nós aprendemos lá no contexto dos vetores. Essa foi a minha videoaula para vocês, espero ter ajudado. Qualquer coisa é só entrar em contato nos comentários. Agradeço a participação de cada um de vocês. Muito obrigado e até mais, se Deus quiser.